Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Então hoje vamos trabalhar a ideia de dilatação linear dos sólidos, beleza? Então o que é essa dilatação linear, né? A dilatação linear também a gente pode dizer que é uma dilatação térmica, porque a gente está trabalhando com temperaturas, certo? Então a dilatação térmica ela é uma consequência da variação da temperatura dos corpos. O que isso quer dizer, né? Basicamente, se a temperatura aumenta, as partículas vibram mais. Se diminuem, vibram menos. Por isso parece lógico pensar que o aumento da agitação fará com que elas ocupem mais espaço, aumentando assim as dimensões do objeto. Por exemplo, aqui a gente tem uma foto, né? A gente percebe que aqui tem uma rua, então está meio que feito uma inclinação aqui na rua. Então, essas são ditas juntas de dilatação. Quer dizer que aqueceu muito, né, essa junta, e aí o tamanho do material aumentou e ela acabou dilatando, né, fazendo causando aqui esse prejuízo. Beleza? Então, a dilatação térmica aqui ocorre, né, em um corpo considerado unidimensional, diretamente proporcional à sua variação de temperatura e ao seu comprimento inicial. Pessoal, a dilatação térmica, a dilatação linear, ela vai ocorrer por exemplo, em barras, tá? Em fios. Isso é a dilatação linear. Tudo bem? Então, a ideia é o seguinte. Então, quando você aquece, por exemplo, você tem aqui um comprimento de uma barra, né? Uma barra de ferro. Tá? Um fio, por exemplo, um fio de ferro, um fio de aço. Quando você aquece, aqui tem um fogo aqui embaixo ó, dessa junta, né? Desse material. E aí, após o aquecimento, ele vai aumentar o seu tamanho, tá? Como ele tinha um comprimento inicial, no caso aqui que seria o L0, que é o comprimento inicial. Quando você aqueceu, ele aumentou um ΔL, tá? O que é o ΔL? O ΔL é a variação do comprimento, tudo bem? Então veja, como é que a gente calcula essa variação? Vai ser alfa L0 ΔT. O que é esse alfa, gente? Esse alfa aqui, ó, esse Azinho aqui, letra grega, ele representa o coeficiente de dilatação linear. O que é esse coeficiente de dilatação linear? Quer dizer que cada material, por exemplo, o ferro, o cobre, o zinco, a porcelana, ela tem o seu coeficiente. O que serve? Para que serve isso? Quer dizer que quando você varia a temperatura de um material, tá? Tem certos materiais que eles vão aumentar de tamanho mais rápido, tudo bem? E alguns aumentam mais devagar. Eles dilatam lentamente, dilatam mais devagar. Outros não. Quando você varia a temperatura, eles variam o seu tamanho mais rápido, tá? Esse aqui seria o alfa. O que é o L0? L0 é o comprimento da barra, o comprimento inicial, certo? O que é o ΔT? ΔT é a variação da temperatura, beleza? Então veja aqui, ó, normalmente, tá? Normalmente é comum nós usarmos essa temperatura em Celsius. Vamos lá. Então, por exemplo, com isso, a gente percebe que aqui nesse desenho, a gente percebe que tem aqui uma junta, ela está um pouco espaçosa, né? Ela tem um espaço entre elas, tá? Aqui, por exemplo, aqui tem um espaço, né, entre essas juntas de ferro. Aqui também, tudo bem? Por que tem esse espaço? Porque quando esse material aquece, ele aumenta de tamanho. Então, para que não haja aqui um dano aqui nesse ferro, eles acabam deixando esse espaço entre essas juntas, beleza? Muito bem, então o que é o coeficiente de dilatação linear? Como será detalhado a seguir, é uma propriedade da substância, tá? Que compõe o corpo. Então, e cada substância tem um valor próprio. Por exemplo, aqui a gente tem cada substância. Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, ó, o chumbo, ele tem 29, 10 a menos 6, tá? Olha lá, 10 a menos 6. Então, 29
vezes 10 elevado a menos 6, beleza? E aqui eu tenho 3, ó, 3. Então, vamos aqui dizer o seguinte, conforme mencionamos anteriormente, cada material dilata-se a uma intensidade que lhe é particular. Tudo bem? Portanto, para melhor compreender o comportamento térmico de uma substância, é necessário conhecer quanto cada unidade de comprimento desse material pode dilatar ou ocorrer uma variação unitária de temperatura. Essa capacidade é determinada pelo coeficiente angular, então, linear. Então, é o seguinte, o que quer dizer isso, né? Veja que aqui diz o seguinte, ó, aqui tem graus Celsius a menos 1, tá? Então, por exemplo, o alfa da porcelana aqui, ó, esse alfa da porcelana, a gente pode dizer o seguinte, ó, a gente pode escrever ele assim, ó, então esse alfa aqui é igual a 3 vezes, tá? Vezes 10 elevado a menos 6. Esse daqui é o coeficiente linear, é o coeficiente de dilatação linear da porcelana, beleza? Vamos analisar aqui o chumbo, ó. Então o chumbo, o alfa do chumbo vai ser quem? 29, certo? Vezes 10 elevado a menos 6. Tudo bem? Então o que quer dizer esse número? O que eles significam? Veja o seguinte, que aqui está grau Celsius a menos 1. Então, esse grau Celsius a menos 1, ele me indica o seguinte, ó, quando você varia 1 grau Celsius, o chumbo, ele varia 29, 10 a menos 6, tá? Ele varia 29, 10 a menos 6 milímetros a cada 1 grau Celsius, tudo bem? Então esse é o coeficiente de dilatação linear, tá? Então aí dá pra gente ver o seguinte, que como esse número ele é maior que esse número aqui, isso quer dizer que esse valor aqui ele dilata mais do que esse valor aqui, tudo bem? Então, por exemplo, o chumbo, ele tem a capacidade, né, ele tem a maior capacidade de se dilatar mais rápido do que, por exemplo, a porcelana, beleza? Vamos lá. Então aqui tem, né, há uma atividadezinha aqui de o seguinte, analisando a tabela com os valores dos coeficientes de dilatação linear para alguns materiais, apresentada na página 7, responda. Qual entre os materiais tem a maior capacidade de se dilatar? Como assim a maior capacidade? É aquele que dilata mais rápido, tudo bem? Então, por exemplo, aqui o chumbo, como ele tem um valor maior, então ele tem a maior capacidade de se dilatar. Então, no caso aqui, é o nosso chumbo, tá? É o nosso chumbo, escreve aí. Qual entre os materiais relacionados tem menor capacidade de se dilatar? Então, quem tem a menor capacidade de se dilatar, nesse caso aqui, nessa tabela, tá? É a porcelana, beleza? Então, aqui, letra C, qual é o significado do coeficiente de dilatação do latão? Então, escreve lá, do latão, aqui a gente percebe na tabela, né? Cadê o latão? Aqui, ó, 20, tá? Escreve lá, 20, 10 elevado a menos 6 metros, cada variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Então, aqui, vamos lá. Dilatação superficial. É possível que você já tenha visto em algum lugar azulejos ou pisos que se soltam. Uma das possíveis explicações é que, devido à dilatação térmica, criou-se então tensão entre as peças adjacentes, fazendo-as se soltarem. Bem, pessoal, então essa junta que está aqui, esse espaço que a pessoa que está colocando entre essa cerâmica é exatamente para evitar que elas serrem, né, que elas fiquem bem juntas e aí elas vão acabar quebrando ou se soltando, tá bom? Então veja agora que é superficial, tá? A dilatação linear, ela ocorre em fios. Já a superficial, ela ocorre, por exemplo, em superfícies, por exemplo, chapa de ferro, né? Alguma coisa que tem área, tudo bem? Então aqui, por exemplo, aqui você tem um comprimento, você tem uma área a zero, e aí quando você aquece no aquecimento, a área final vai ser quem?
vai ser a área inicial mais o acréscimo, tá? Que no caso seria essa área aqui ao redor de A0. Tudo bem? Então aqui diz o seguinte, olha só. Então a dilatação superficial vai ser quem? Vai ser ΔA. O que é o ΔA? É a variação da temperatura, a variação da área. Como é que a gente calcula a variação da área? Vai ser beta. O que é o beta? É o coeficiente de dilatação superficial. A0, o que é o A0? É a área inicial. ΔT seria a variação da temperatura. Tudo bem? Aí eu posso escrever a minha área final, tá? Essa área aqui é a nossa área final. Tudo bem? A área final. Quem seria? Seria o A0, que seria a área inicial, vezes 1 mais beta delta θ. Tá? Só para a gente lembrar que o beta é o dobro de alfa. Tudo bem? Se o problema te der o coeficiente de dilatação linear, para você achar o coeficiente de dilatação superficial, basta você multiplicar por 2 o coeficiente linear. Beleza? Então vamos lá, aqui uma atividadezinha para a gente fazer, tá? Lá na página 23. Diz o seguinte: uma placa de alumínio tem área de 40 centímetros quadrados quando a temperatura é de 10 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio vale 48,10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine em centímetros. Então, como aqui está em centímetros quadrados e que é em centímetros, então não precisa converter, certo? A área final. Então, como é que a gente calcula a área final? Né? Aqui tem uma equação pronta. Ó, tá? A área final, quem é? A0, 1 mais beta delta θ. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a área final, o nosso A, vai ficar quem? A0, certo? A0. Aí aqui, 1 mais, né, mais beta delta t, beleza? Delta t seria, no caso, a variação da temperatura. Então, a nossa área final seria o A0, que seria aqui 40, certo? Vezes 1 mais, né, mais beta, o beta aqui é esse valor, que é o coeficiente superficial. Então, aqui 48 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Vezes, né? Vezes quem? A temperatura, vezes 10 aqui, tá? Então aqui tem mais um 10 antes de fechar o parênteses. Aí fecha aqui o parênteses. E aí, quando a gente faz essa continha aqui, essa área vai me dar 40 vezes 40,096, beleza? Centímetros quadrados. Essa aqui seria a área final. Muito bem. A área final da placa a menos 10 graus Celsius. Tudo bem? A menos 10 graus Celsius. Vamos fazer outro tipo de conta. Então, eu vou colocar a B aqui, tá? Então, como é que eu acho a área final, né? Então, a área final, vou colocar assim, ó, delta, vamos usar outra fórmula lá. Delta A igual a quem? Igual a A0, né? Que seria a área inicial, A0, beta delta T, certo? Então, delta A, lembra que eu já sei quem é a área inicial. Esse aqui é o meu A0. Então, aqui vai ficar delta A igual a 40, né? 40 vezes quem? 48, 10 a menos 6, tá? 48 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura. Como ele veio de 10 até menos 10, então seria final, que seria menos 10, tá? Final, menos o inicial, que também é 10. Tudo bem? Então aqui menos 10 aqui, certo? Então isso aqui vai ficar menos 20, né? Então delta A igual a quem? 40 vezes esse produto aqui, vezes aqui vai ficar negativo, né? Menos, ali vai ficar menos 20,
Então esse resultado aí vai me dar menos, tá? Menos 38.400 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes 10 menos 6. E aí eu encontrei aqui o ΔA. Só que o problema é que é achar a área final. Então como é que a gente acha a área final? Seria o comprimento, né, o comprimento inicial mais a sua variação, certo? Então a nossa área final vai ficar o seguinte, vai ficar 39, tá? 39,9616 aqui centímetros quadrados. Essa daqui é a nossa área final. Vamos lá. 2. Em uma aula de física experimental, uma chapa metálica com orifício circular no centro é aquecido de 26 para 52. Como consequência desse aquecimento, podemos concluir que o diâmetro do orifício, o quê? Então você tem, por exemplo, uma placa, né, e aqui no meio você tem aqui um buraco nessa placa, tá? Então aqui, por exemplo, aqui é uma placa de metal aqui. E aí você aquece a placa aqui nesse orifício, aqui nesse buraco aqui, ó. Então o que acontece quando você aquece o diâmetro dessa circunferência? Quando você aquece, ele faz o que? Aumenta um pouco o seu tamanho. Tudo bem? Então vamos lá. Terceira, um anel de prata interna, de área interna. Então esse aqui já seria a nossa área inicial, tá? A 15 graus Celsius, isso aqui seria a temperatura inicial. Determine a dilatação superficial dessa área quando o anel for aquecido a 115. Então veja, ele saiu de 15 e foi para 115. Tudo bem? E deu aqui o coeficiente de dilatação linear. Veja que aqui é uma área. Então eu tenho que multiplicar esse coeficiente aqui por 2, certo? Porque ele é o linear. Então vamos lá. Então determine a dilatação superficial, né? Então vamos lá. Então aplicando a equação, ΔA igual a quem? Igual a A0, certo? Beta ΔT, né? Beta ΔT. Vou colocar aqui um ΔT. Muito bem. Então quem é a área, né? A área ali é 4. Vou colocar aqui 4 vezes quem? 2 vezes 19 dá 38. Então aqui 38, certo? Vezes 10 elevado a menos 6. Vezes, né? Aí variação de temperatura. Ele saiu de 15 e foi para 115, então fica 115 menos 15. Então isso aqui vai me dar 100. Tudo bem? Multiplicando todo esse valor aí, vai me dar 1,52 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados.